A Câmara aprova a suspensão da dívida do Rio Grande do Sul por 3 anos, medida anunciada pelo presidente Lula e pelo ministro Haddad. O estoque da dívida gaúcha com a União está em cerca de 100 bilhões e, com a suspeição, o Estado poderá direcionar cerca de 11 bilhões para ações de reconstrução. Vamos ler juntos aqui. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta, dia 15 de maio, o projeto que suspende os pagamentos de 36 parcelas mensais da dívida do Rio Grande do Sul com a União para o dinheiro ser aplicado em ações de enfrentamento da situação de calamidade pública provocadas pelas chuvas nas últimas semanas. A matéria será enviada ao Senado. De autoria do Poder Executivo, o projeto de lei complementar 8524 foi relatado pelo deputado Afonso Mota, do PDT, que fez pequenos ajustes na redação original. Embora o texto tenha surgido para essa situação específica das enchentes, a mudança beneficiará qualquer ente federativo em estado de calamidade pública futuro decorrente de eventos climáticos extremos, após o reconhecimento pelo Congresso Nacional por meio de proposta do Executivo Federal. Alfonso Mota defendeu a suspensão da dívida do governo gaúcho. A tragédia incalculável que se abateu sobre o Rio Grande do Sul prova sem sombra de dúvida que é necessário haver um dispositivo legal autorizando o governo federal a refinanciar as dívidas dos estados eventualmente atingidos por calamidades públicas. Disse ao ressaltar que a proposta não é restrita ao caso gaúcho, mas ao estado e ao município com calamidade pública decretada. O deputado Gilmar Tato, figura bastante conhecida aí do PT, lembrou que a proposta não privilegia apenas um estado, porque a autorização é para todos os estados e municípios em caso de calamidade pública. É uma medida responsável e não existe um privilégio a apenas um estado. Isso é importante do ponto de vista de políticas públicas, né? O estoque da dívida gaúcha com a União está em cerca de 100 bilhões atualmente, e com a suspensão das parcelas, o Estado poderá direcionar 11 bilhões nesses 3 anos para as ações de reconstrução, em vez de pagar a dívida nesse período. No entanto, há que se observar a possibilidade de queda de arrecadação do Estado devido à situação persistente de paralisia da atividade industrial e comercial em várias áreas do Estado. E é essa receita de arrecadação que normalmente o Rio Grande do Sul usa para pagar as parcelas de dívida com a União. Em 2023, o superávit orçamentário do Estado foi de 3,6 bilhões, semelhante ao de 2022, de 3,3 bilhões. Segundo os dados do portal Tesouro Nacional Transparente, entre 2021 e 2023, a União repassou ao Rio Grande do Sul, por força de dispositivos constitucionais ou legais, cerca de 8,8 bilhões, ligados, por exemplo, a royalties, recursos minerais e hídricos, parcela CID combustíveis, repasses do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, restituições da Lei Candir e outros não vinculados a uma finalidade específica, como o Fundeb. Essas receitas e a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal, o RRF, em 2022, ajudaram a equilibrar as contas. Regras: o PLP 8524 prevê para esse caso e para outros vindouros a suspeição do pagamento das parcelas, principal mais juros, por até 36 meses em calamidades provocadas por eventos climáticos extremos. Durante o período a ser fixado em decreto, a dívida não sofrerá incidência de juros e refinanciamento fixado em 4% ao ano pela Lei Complementar 148/17, valendo inclusive se o Estado estiver no RRF, que tem condições especiais. Por outro lado, o montante que deixou de ser pago continuará a ser atualizado monetariamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Essa lei complementar prevê a correção total das dívidas com a União pelo menor dos índices, IPCA mais 4% ao ano de juros ou variação da taxa Selic, comparados mensalmente. Como o projeto suspende o pagamento das parcelas e isenta esses valores da incidência de juros de 4%, a correção pelo IPCA não estará mais limitada à Selic durante esse período. Todos os valores cujos pagamentos foram suspensos serão contabilizados à parte e incorporados ao saldo devedor depois do fim da suspeição, sem extensão do prazo total de refinanciamento. Haverá atualização pelos encargos financeiros contratuais normais, trocando-se os juros do período pela taxa zero. Termo:
termo aditivo, todas as condições especiais em função da calamidade por eventos climáticos extremos deverão ser pactuadas em termo aditivo a ser assinado em até 180 dias após o encerramento da vigência do estado de calamidade pública. Caso o termo aditivo não seja celebrado nesse prazo, as dívidas com pagamento suspenso serão recalculadas com os encargos contratuais normais, as taxas de juros originais e os contratos ou as condições financeiras aplicadas em função do regime de recuperação fiscal. Plano de enfrentamento, os valores das parcelas com pagamento suspenso, corrigidos com base nas taxas de juros originais dos contratos ou segundo as condições do RRF, deverão ser direcionados em direção a um fundo específico a ser criado pelo ente federativo beneficiado. Assim, os juros não contam para a retomada do pagamento suspenso, mas devem entrar no montante a ser aplicado nas ações de reconstrução. Esse dinheiro do fundo deverá ser redirecionado integralmente a um plano de investimento em ações de enfrentamento e mitigação dos danos decorrentes da calamidade pública e de suas consequências sociais e econômicas. O ente federativo beneficiado terá 60 dias contados do reconhecimento do estado de calamidade pública para encaminhar ao Ministério da Fazenda o plano de investimento com os projetos e as ações a serem executados com os recursos de dívidas suspensas, inclusive as operações de crédito que pretende contratar. Caso o ente federativo não use os valores suspensos do serviço da dívida nas ações propostas, a diferença entre o que deveria ser utilizado e o que foi efetivamente gasto deverá ser aplicada em ações a serem definidas em ato do Executivo Federal. Outra exceção prevista no texto permite ao governador ou ao prefeito beneficiado com a suspeição enviar relatório específico ao Ministério da Fazenda pedindo autorização excepcional para criar ou aumentar despesas correntes ou renúncias de receitas que não estejam relacionadas ao enfrentamento da calamidade pública, sem o IPCA, que é o atual imposto dos estados, né? No âmbito do regime de recuperação fiscal, do qual o Rio Grande do Sul faz parte, todas as despesas primárias, exclui as despesas com juros, devem ser limitados ano a ano na variação do IPCA. Para o caso específico das despesas bancadas com as parcelas suspensas, da dívida junto à União e das despesas bancadas com empréstimos, o texto dispensa esse limite porque os recursos serão utilizados em ações de enfrentamento dos danos. De igual forma, os participantes do RRF não precisarão incluir as despesas bancadas com dinheiro reservado da suspeição da dívida de metas e compromissos fiscais assumidos com o governo federal para aderir à recuperação fiscal. Operações de crédito. Quanto aos empréstimos, operações de crédito, a mudança de lei complementar 159 de 17 não faz referência à calamidade pública provocada por eventos climáticos extremos para permitir aos participantes do RRF contraírem empréstimos enquanto estiverem nesse regime, fazendo referência apenas à calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional por meio da proposta do Executivo Federal. As despesas devem ser usadas em ações de enfrentamento e mitigação dos danos decorrentes de calamidade pública e suas consequências sociais e econômicas, mas poderiam assim referir-se a qualquer situação de calamidade, como uma nova pandemia, por exemplo. Responsabilidade fiscal. Já na Lei de Responsabilidade Fiscal, a LRF, outra mudança é mais abrangente. Atualmente, essa lei proíbe um ente da federação de realizar empréstimos junto aos bancos de outro ente se for para financiar, direto ou indiretamente, despesas correntes, funcionalismo, água, luz e serviços. Com essa mudança, poderão ser financiadas as despesas correntes para se estruturar projetos ou para garantir contraprestações em casos de contratos de parceria público-privada ou de concessão. No entanto, valerá não somente para situações de calamidade pública. Certas modelagens de parceria público-privadas prevêem, por exemplo, o pagamento de uma contraprestação pelo poder público em troca do investimento do parceiro privado, o que caracteriza uma despesa corrente. Isso poderá ser custeado com empréstimos de bancos estatais. E tem que dar publicidade aí aos relatórios. Vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, vão curtindo e vão compartilhando, para a gente poder fazer bem o nosso trabalho, queridos e queridas. Espera aí, deixa eu ver aqui uma coisinha. Vamos lá, gente, vão curtindo e vão compartilhando.
Vamos lá para a gente poder fazer bem o nosso trabalho, meus queridos e queridas. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Vamos lá. Quanto aos mecanismos de publicidade e transparência no gasto de recursos liberados com a suspensão da dívida, o ente federativo beneficiado deverá demonstrar como foram aplicados, correlacionando as ações desenvolvidas e os recursos não pagos à União, sem prejuízo da supervisão dos órgãos de controle competentes. Após 90 dias do encerramento de cada exercício, deverá enviar relatório com a comprovação da aplicação desses recursos. Ações judiciais, o PLP 85 impõe como condição para a assinatura do termo aditivo a suspeição por parte do ente beneficiado de qualquer ação judicial existente e o compromisso de não propor ações questionando as dívidas ou os contratos ou mesmo a execução de garantias ou contra-garantias da União contra o ente pela falta de pagamentos. Isso valerá enquanto durar a suspeição das parcelas da dívida e no que for relacionado ao decreto legislativo de reconhecimento da calamidade. Anistia. Os deputados gaúchos defenderam a anistia e não suspeição da dívida. A deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, lembrou que a dívida foi contraída em 7 bilhões na década de 1990, paga ano a ano, mas chega em atuais 92 bilhões. É evidente que era necessário perdão de uma dívida que já foi paga, garroteia o Estado do Rio Grande do Sul, obrigando a não ter concurso público, exigindo privatizações, afirmou a parlamentar. O deputado Pompeu de Matos, do PDT, defendeu que o valor da dívida suspenso seja aplicado em um fundo soberano para o governo recuperar o Estado. O Estado do Rio Grande do Sul não tem como pagar essa dívida de 90 bilhões. De onde vão sair esses recursos? Questionou o deputado Alfonso Ram ao pedir o cancelamento de 3 anos dessa dívida. Vocês verem, né? A esquerda e a extrema-direita estão nessa. Outra a defender a anistia da dívida foi o deputado Marcel Van Hatten, do Novo. No passado dizia que a dívida mal feita precisava ser paga, porque, afinal de contas, contratos precisam ser cumpridos. Entendo que é hora de discutirmos a anistia de toda a dívida, afirmou ele. Segundo ele, ainda que toda a dívida fosse anistiada, o valor não seria o suficiente para a reconstrução do Estado. Só os primeiros cálculos dão conta de mais de 20 bilhões, só a parte pública. Olha o tanto de destruição privada. Pois é, né, Marcelo? Você podia ir mais para o Estado que você foi eleito, né? Mas informação importante aqui da agência Câmara de Notícias, eu fiz questão de ler a notícia completa, gente, para a gente entender exatamente como é que será executada essa questão da dívida do Rio Grande do Sul, tá, gente? Isso é muito importante para a gente acompanhar todas as principais informações.